você. Chimarrão, tá bom. Não, ele não quer. Ele é moderno. Nada moderno. Eu gosto moderno. Não, sou declarado conservador. Só não gostei daquela luzerna ali atrás. Estou muito no carro. Eu fico ali, ó. Não. Eu Beleza, pode sentar onde você quiser, aí tá bom. Mas o quadro já me tapou a janela que tinha muita luz. Chamei. Você também chamou? Pode comer, pode. Negócio de chimarrão é muito engraçado. Oi? Aí, gente, esse é o Cláudio Oliver. Chega, né? Bom, então é o seguinte, pessoal. Bom, primeiro, para mim é bom pra caramba aqui de novo. Essas mulheres, esse lugar aqui tem um peso para mim muito. A primeira vez que eu vim aqui foi em 2012. Foi na Rio, 2012. Foi bem na semana. Tem 3 anos? Não. É antes. Foi na semana da Rio, 2012 que eu vim aqui. Eu tinha tido um debate local, eu vim pra cá. Sim. E assim, ficou é um dos marcos da minha vida que eu vim aqui pelo mesmo motivo que você está estudando. De repente vi que tinha um negócio fantástico aqui acontecendo, uma memória indo embora, acabando, pessoas não sabendo que eu batizado aquele dia foi tão alta, gente do caramba. A gente teve uma atividade legal que comparou o celular e a sua no celular, sem saber outra coisa que não está ali, não sabendo primeiro nos antigos que estavam aqui um dia, tinha bastante gente idosa. Vem pra cá, povo! Penha. Vem pra cá, galera. É que ele não tá podendo falar alto, aí você não vai conseguir ouvir daí, porque ele tá com a garganta ruim. Chega pra cá. Mas, e aqui, barato daqui. Deixa eu falar como foi, o que a gente poderia fazer hoje. Eu tenho alguns hábitos na vida que já fizemos aqui uma vez. Me lembro da senhora falando do chá de laranja, de folha de laranja da terra. Lembra? O pessoal falando do sumaré, falando de várias plantas que tinha. Eu acho que o pior ponto de partida do mundo é quando a gente tem alguma coisa para falar que a gente autoritariamente traz em cima daquilo que eu, por sabido, acho que você, por não sabido, tem que ficar sabendo. Eu acho isso uma das coisas mais autoritárias, bobas, que não é uma coisa nenhuma. O que eu gosto é da detalhe. Infelizmente, você não toma um chimarrão. Se a gente faz uma roda boa, isso aqui tem um peso maior. Vamos passar, então, vamos começar a tomar um chimarrão. Esse chimarrão está completamente carioca. O que isso quer dizer? Fraco pra caramba. Não tem ninguém. Quem nunca tomou chimarrão para tomar isso aqui? Só não mexe, por favor, vamos assim. Aula básica de chimarrão. Não mexa na bomba. Não bota a mão na bomba. Não passa com a mão errada. Não assopra. Não assopra. Simplesmente.
E chupa. Entendeu? Quando fez esse barulhinho, você acabou. Tem que ser até o final. Você enche pro próximo. Não vou me queimar, não. Então, isso aqui é um chimarrão para não iniciados. Assim, fraco pra caramba, não tem gosto nenhum. Então você vai sobreviver. Bebeu até o final? Tira a mão da mão. Ninguém sobrevive no forte. Não, sobrevive, isso fica legal. Acabou? Foi até o final? É uma dose, cada chupada é uma dose? Não deixa nada pra você estar fraco. Eu esperava uma coisa. E aqui, quem tem herpes labial é uma excelente maneira de disseminá-lo. Que seria uma beleza. Mas vamos lá. Foi até o final? Não. Tem que terminar com o tiro. Eu tenho que beber tudo? Isso é ótimo também, que é extremamente diurético. Beleza. Ela falou que está fraca, você deve estar fraca. Eu também imaginava uma coisa super amarga. Bom, então é o seguinte, feita o nosso objeto acompanhante aí, o chimarrão. Teve algum motivo pelo qual você veio aqui? Eu esqueci o nome da senhora. Alcina. Molinha. Molinha. Molinha veio aqui. Cláudio. Call Ronald, please. Ô, Ronald. Oi. Eu sei que Molinha veio aqui simplesmente para me ver. A única pessoa que eu sei que veio aqui é a Molinha. Agora, cada um veio aqui um pouco alguma coisa na cabeça, tem um troço para falar. Eu normalmente uso como materialidade o que as pessoas querem. O que ela está afim de falar? Pode ser que você fale assim, eu vim aqui, na verdade, porque eu soube que você faz queijo, eu quero aprender a fazer queijo. A gente fala de queijo. Não, eu vim aqui porque eu queria saber a sua história de vida. Conta a minha história de vida, não tem problema. Eu vim aqui porque você está me devendo uma grana, eu não lembrava, 30 anos atrás. Danou-se. Quer dizer, o material didático ele se monta naquilo que seja do teu interesse. Com 3 possibilidades. A primeira, eu não estou podendo falar isso, se vocês ajudarem. Depois, à medida que for chegando gente, a gente vai abrindo. A acústica aqui é muito ruim e a voz está no final. Então vamos lá. Primeira possibilidade é que você fala, eu queria que você falasse sobre, e por acaso isso coincide com alguma experiência que tem. Com certeza eu vou ter o maior prazer do mundo compartilhar. Segunda possibilidade é que você faz uma pergunta da qual eu não sou conhecedor profundo, mas sei que tem um recurso. Fala para o fulano. De repente fala assim, como é que você faz vaso de pneu? Eu trouxe o Rodrigo, que trabalha comigo lá no Palmeiras, no Paraná. E o Rodrigo é um alemão artista, barato. Ele está vindo de uma jornada de 40 e alguns dias. Ele foi implantar a casa dele em Juiz de Fora, que ele foi para lá. De lá ele foi para São Paulo, eu trabalho com capoeira-cultura. E o que ele faz mesmo, ele é um artista de mexer com párex, mexer com vaso, fazer carteiro de capilaridade. E eu falei, vou levar o Rodrigo lá. De repente alguém quer fazer alguma coisa, botar a mão na massa, que é muito mais interessante. Coletar algumas plantas diferentes, mas aqui, sai daqui com algumas plantas. Eu já pedi, se alguém tiver semente de guandu, eu preciso semente de guandu porque eu quase morro de vontade de ter guandu na minha terra lá. E lá só tem guandu, que é guandu pequenininho, isso aqui. Aquele guandu com as vezes. Eu estou querendo Você quer mais? Eu estou com uma saudade do meu guandu. Eu quero levar para plantar, mas se tiver algum aí que eu como, na boa. Acho que ele é meu irmão, tem algum. Então, se tiver alguma semente aí,
tiver alguma semente para eu levar, eu queria voltar a vocês. Não, a gente tem lá, mas eu quero daqui, você vai ver. Quando você comer, você vai ver por que eu quero daqui. Então, a variedade que tem aqui é uma variedade bastante interessante. E eu gostaria de levar para esse experimental do nosso banco de sementes, para ter lá, lógico, vai ter um ciclo de vida muito curto, em setembro, botar no chão. Então, a segunda pergunta é isso, Zé. Eu pergunta alguma coisa que eu não tenho conhecimento, não domino, não sei falar, o recurso tem que estar no lugar. Ou se você for muito bom, você faz uma pergunta boa pra caramba, que eu não tenho a menor ideia sobre ela. E aí, normalmente, quando vem uma boa pesquisa, né, a gente pega e transforma numa linha de trabalho. Eu falo assim, daqui 3 anos eu te respondo. Você fez uma pergunta tão legal que eu não tenho mais ideia. Nunca pensei nisso. Nunca passou pela minha cabeça isso. Eu fico torcendo quando eu vou para lugares para encontrar alguém que faça esse tipo de pergunta, porque às vezes o cara fala um negócio que cara nunca tinha pensado. Isso é exatamente o contrário do vir com PowerPoint, chato pra caramba, um fluxograma, onde todas as minhas ideias cabem em meia dúzia de caixinhas, e que se apagar a luz eu fico desesperado, porque eu não sei o que fazer, e autoritariamente eu pego e coloco alguma coisa para esconder a minha ignorância, com medo de você fazer uma pergunta que eu não saiba, ou para fingir que eu sou o que eu não sou. O que eu sou? Eu sou um cara bem simples. A gente acorda todo dia, né, quando a gente está trabalhando junto, que agora tem 40 e poucos dias que ele não está junto lá. A gente acorda todo dia, 5h30 da manhã, 6 horas. A gente levanta, toma um café. Eu vou limpar a Silva. Na época da ordem, eu ordenho minhas cartas. Eu sempre falo que o meu maior orgulho é o carro que eu tenho aqui, ó. Eu passo o dedinho todo. Está sentindo? Isso aqui é carro de ordenha. Eu não mando ninguém ordenhar minhas cartas. Né? Carregar pau, carregar madeira, carregar 300 kg de borra acima. Agora estamos com a tomata funcionando. Graças a Deus. Acabou o meu carro, tem que fazer. Até semana passada estava sem a tomata, estava no punho, com calejada. Minha vida é de trabalho. E trabalho em reflexão do outro. Né? Eu não acredito em pesquisa pura, eu não acredito em ninguém ficar longe desse mundo do trabalho. Isso nos alimenta, isso deixa a gente longe das pessoas, longe do dia a dia, longe das perguntas de verdade. E a gente tem uma pequena estação experimental que tem parcerias com a Universidade Federal do Paraná, com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com a Embrapa. Mas é uma estação experimental independente, partindo para se tornar autossustentável, que é um modelo que não existe na pesquisa no Brasil, com a possibilidade de dar errado de mais ou menos, estatisticamente, 99,46%, né, de possibilidade de dar errado, mas que a gente insiste. Trabalha basicamente com a agricultura familiar, que é os agricultores. Nós acabamos de chegar na estação há um ano, né? Então estamos em processo de restauração do solo, terra degradada pelo uso intensivo de maquinário e agricultura convencional, de soja. Uma mata, agora está começando a menina da biologia a fazer todo o levantamento etnobotânico da mata, que tem uma recomposição. Né? A gente está implantando nos próximos anos um processo de agrofloresta integrada com a criação de pequenos animais. Eu ia perguntar isso, sobre Se eu puder ajudar alguma coisa. Fala que você sabe. Aquele cara da Bahia que pagaram floresta. Eles gostam. Então, a gente tem feito uma experiência, ou está iniciando uma experiência, que eu não sei onde vai dar, né, que está relacionada ao uso de pequenos ruminantes, né, a inserção do modelo animal dentro desse processo de restauração, porque a vida não é feita sem animais. Né? Então, existe uma insistência, às vezes, de tentar vegetarianizar tudo. É como se fosse possível a gente excluir determinadas partes do bioma. Como, né? Se ele faz parte. Faz parte, a gente também faz parte. Então, tem um papel aí dentro. Então, tem algumas perguntas não respondidas, por exemplo, à medida que a gente perdeu, se conhece pouco do mato, catu, queixada, eles são os toaçuídeos, né? Não são suínos. Não tem mais.
que a gente tem na nossa região javali, né? Europeu, que escapou, javapor, né? E a gente está, uma das perguntas que a gente tem, como é que vai ser a questão da gente regular a intervenção desses animais, fazendo um distúrbio na mata, de modo que esse distúrbio seja controlado, como seria o distúrbio natural causado por esses suínos, como que vão se comportar, mesmo que a gente não tem mais cervídeo, que a gente não tem viado, que não tem nada disso, tem os viadinhos mesmo que aparecem, né? Mas eu mando para o Rodrigo e resolve essa parada. Os viadinhos que saem pulando. Aí então tem os viadinhos que aparecem de vez em quando, mas a gente perdeu. Então a gente tem os caprinos. Os caprinos podem ocupar um espaço interessante. São perguntas que a gente não tem resposta. Né? E a minha grande experiência de anos, ele estava falando sobre isso, eu e o Rodrigo, e a experiência mais conhecida da Casa da Videira aconteceu na casa da avó do Rodrigo. Vou falar que eu conheci o Rodrigo alguns anos atrás, que foi a nossa experiência de agricultura urbana, de pecuária urbana. Acho que eu mostrei aqui uma vez algumas fotos. A gente. Alguém mais quer ir? Chega pra cá, minha gente. Guilhermina. Tô surdo. Nessa experiência de agricultura urbana que a gente fazia em Curitiba, a gente tinha uma área de mais ou menos 300 metros quadrados, que era a casa da avó dele, de onde a gente tirava aproximadamente 4 toneladas de comida por ano, que é uma barbaridade de comida por área. Essa área que era dentro do condomínio? Não, dentro do condomínio quando começou, aí eu aluguei a casa da avó dele, a quinta da Videira, que foi a casa da avó dele, e que, acho que por naturalidade, num determinado momento, a gente estava falando sobre isso, a tendência aqui, num determinado momento, o Rodrigo acaba voltando. Só que a experiência da quinta da Videira explodiu, né? E a gente decidiu que não deveria ser um elefante branco e nem ser uma virgem vestal, um símbolo que ficava na cidade e tem que ficar fazendo aquilo para sempre. Acho que outras pessoas, né, graças a Deus, várias experiências pequenas de agricultura urbana, pecuária urbana, estão acontecendo. E a gente partiu para uma cidade pequena, no interior, né, uma cidade com 50 mil habitantes. Qual a distância de Palmeira para Curitiba? 75 quilômetros. Né? Uma hora está lá, está tranquilo. E lá a gente está implantando. O que a gente tem é muito mais trabalho, prego, serrote, problema, degradação, falta de comida para os bichos, do que qualquer outra coisa. Né? Então a gente tem um projeto, do mesmo jeito que a gente tinha uma coisa que podia acabar muito cômoda para a gente, estava bem estabelecido. Reportagem, se você botar no YouTube, tem reportagem pra caramba, tem documentário, tem programa especial. Até o Globo Repórter agora, que foi o último, que foi a transição da gente para os 2 meses atrás, né? Os 2 meses teve o pessoal do Globo Repórter lá. E o que a gente sacava, a Quinta da Videira dava pra gente muita projeção e dava muita mídia. Isso é legal. Mas aquilo que é uma curiosidade Curitiba, na verdade, a solução é uma cidade pequena. Lá tem muito menos projeção, a gente faz algo que está na tradição das pessoas, então no processo agora de transição de um modelo que a gente tinha para um modelo de agricultura familiar e de aquilo que a gente chama de agricultura e pecuária domiciliar. A gente pode falar sobre isso também. Então, por que eu estou falando isso? Simplesmente para dar uma contada. Oi, sou eu. Né? Antes que me pergunte. Bom dia, como é que está a senhora? Antes que me perguntem qual é a minha formação é carbono, nitrogênio, oxigênio, um bocado de enxofre, né? Tem bastante água, tá? O que faz que a nossa formação seja absolutamente a mesma. Eu estou aqui nessa condição de uma pessoa complexa, cheia de carbono, cheia de nitrogênio, cheia de oxigênio, cheia de água, cheia de enxofre, cheio de coisas desse tipo dentro de mim, como eu, como você, como a Malinha, como todo mundo aqui. É nessa condição de iguais que a gente vai conversar.
Tá legal? Então, dito isso, e você vê aqui com razão, eu quero. Por que você está aqui? Você, eu sei que você está aqui, você estava lá ontem. Gostou, né? A cara de gostou, né? Não sei, foi bom? Foi ótimo. Muito bom. Camila tá falando. Tá. Tá vendo mais gente? Tá vendo mais gente? Já te adicionei lá. Oi? Já te adicionei. Então, por que você está aqui? O que você quer? Você gostaria que eu comentasse? Qual é a tua curiosidade? Qual é o teu interesse? Eu vim porque a Cíntia falou de você em 2012, a gente fez uma experiência lá com um pouquinho de compostagem, musical, lá no consultório, e eu vim para escutar a sua história. A minha história? A sua história e tudo que você construiu aí. Curiosa, Eu já sei certinho onde é que eu vou começar então a história. Legal. Daí, a Cláudia veio e está morrendo de saudade de mim, só isso. Morrendo. Já vem falando, sempre que eu não fui lá. Só pra vir aqui, gente, não vai lá. Eu tenho uma curiosidade com relação ao projeto que estamos desenvolvendo. Como é que é a relação com a vizinhança, com o entorno? Como é que as pessoas já estão interagindo com elas ou não? Como é que é a aceitação da relação? Bacana. Posso acrescentar? Quem é que pediu? Já que ele fala com a vizinhança, não sei se dá para juntar com isso assim, vizinhança e poder público. Como é que, né? Como é que é Eu vi isso? que hoje a conversa, Camila, vai ser história. Né? Falando da história. Vamos lá. Eu falei com o Rodrigo hoje, é a primeira vez que ele está saindo comigo para esse tipo de situação. Eu falei, Rodrigo, você vai ver como é que é. Eu acho muito legal porque não existe um encontro igual ao outro, não tem pacote pronto. Ontem nós tivemos um papo que foi muito legal. A gente discutiu até ciclo de estrogênio, progesterona, prostaglandina, os dois alfas. A mulherada adorava aquele negócio de educação hormonal. A questão de como é que o hormônio influencia o tamanho do decote. Estrogênio sobe, progesterona está alto, o decote desce, sai, fica mais curto. Né? Estrogênio abaixa, sobe, prostaglandina, começa a ferrar tudo, a saia desce, o decote sobe. Por que você está me dando bom dia? Né? Elas adoraram, a gente foi lá nesse assunto e agora me parece que a gente está caminhando para um caminho que é mais história. Vai ser legal para comentar. A Juliana. Mais o quê? História para o público. Cláudia, eu tô querendo mais. Fala, Cláudia. Eu queria que você, eu não sei se você já desenvolveu um trabalho de árvores floresta. Estamos começando. Não, e se você puder contar pra gente a sua história, porque é uma coisa assim que... Bom, fui passear com o Rodrigo, exatamente para mostrar para ele aqui, ó, o Marco Floresta. É uma coisa que o Jorge tem vontade de fazer. E assim, Já faz. a gente faz. Já faz. Só precisa organizar. Já tinha história já. Ele tem os projetos dele, que ele já está também no processo aí. Mas até lá em casa a gente já vem fazendo isso. E aí a gente, às vezes, esbarra assim. Legal. Ponto A de gente vai vista. voltar aquele tema de ontem. Ele andou plantando milho, melancia, feijão, tudo misturado com as outras coisas. Como a natureza. E eu tenho uma resistência a isso. Eu ainda acho que as coisas devem ter, né? Cada coisa no seu lugar. Isso me dá um material didático fantástico. Mas é preciso a gente dizer. Ótimo. Nós somos opostos desse ponto. Minhas coisas são assim. A dele é tudo junto e misturado. Aí eu queria saber a sua história. Jogou a bola no controle do joelho, agora. Show. Boa, Não sei o que dizer. Dá. Você veio aqui porque tinha um cara que tinha. Não, é claro, né, como eu trabalho aqui, o pessoal, essa questão da etnobotânica, né, levantando esse conhecimento que as pessoas aqui têm sobre as plantas e volta e meia não posso vir com ela, né, porque eu tenho um bebezinho e tal, as coisas lá em casa, e aí surgiu essa oportunidade, olha, vai uma pessoa lá falando sobre atividades urbanas, agricultura urbana, eu falei, vambora, deixei o bebê lá com o pai e o que vier pra mim é lucro. Vamos contar a Só história. qualquer coisa. Bom,
Fala. O que eu vejo muito aqui são agricultores que eu visitei, né? Pessoas que tinham o costume de plantar e acabaram parando, muito porque não vale a pena mais. É muito trabalho, muito cuidado, mas para vender não vale a pena, mas para você comprar. Bom que vocês estão aqui hoje, né? Olha, pode. Estava falando isso ontem. Ótimo. E aí eu vejo tem pessoas que têm uma área grande, têm conhecimento, e está faltando assim, um simples, talvez, incentivo, né? Então, Muito bom. Olha, se sair o que está na minha cabeça aqui, se der certo, vai ser muito legal. Bom, vamos começar pela história. Guilhermina, bora. O Thiago, fica calmo agora, assim, deixa eu ver. Tá. O Thiago tinha me perguntado, posso falar com você daqui a pouco? Pode. Quem é o Thiago? Queria saber. Quem é o Thiago? O garoto que vai fazer um negócio de vídeo. Ah, tá. Eu falei, pode. Tudo na minha vida começou quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos. E eu tinha que caminhar, de vez em quando, do Abel. Eu estudava. Nessa escola, Abel ainda dava bolsa para cá, que era pobre e tal. Eu estudei lá. Fala aí que você morava no Brasil. E eu ia ali do Abel até o bairro Chique, lá no Fonseca. E muitas vezes eu ia a pé. Porque economizava a passagem do ônibus, né? Então é que eu gostava, eu adoro lá. Um trajeto longo. E às vezes eu tornava esse trajeto um pouco mais longo, porque ao invés de subir ali por trás do Abel, que era o caminho mais curto, às vezes eu vinha com um amigo ou outro, eu passava na frente do Antônio Pedro, descia Estácio, Antônio Pedro e tal, subia São Lourenço, ia embora, ia São Lourenço, subia Alameda, minha mãe ficava louca quando chegava em casa. E não tinha celular. Nada. E vivia bem, obrigado. Né? E sempre me chamou a atenção aquele morro, como é o nome daquele morro? Eu acho que é Bela Vista, aquele Bela morro onde tem aquela Aquela antena, torre. aquela torre lá em cima. Boa Vista, Boa Vista. Na verdade, nessas caminhadas ali pela Alameda, nasceu o que está no meu coração hoje. Que eu andava em uma coisa que eu sempre odiei, acho que por isso que eu fui acabar em Curitiba, é o calor. Eu acho que calor é um negócio assim, muito chato. Frio, creio, frio tem jeito. Calor não tem jeito. Frio tem jeito. Frio é um negócio que, creio, só pela fé você vai acreditar nisso. Agora, vivendo quase 30 anos em Curitiba, não tem jeito. Calor é algo, até hoje quando faz calor lá também. Verão ano passado, caiu numa quarta-feira. Eu me lembro como é que foi. E eu detestava o calor, sempre detestei calor. Eu andava por ali e tinha um pensamento recorrente que passava na minha cabeça. Que era assim, se um dia eu for prefeito de Niterói, eu falava, não fui, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou anarquista, não acredito nesse tipo de ação política, respeito, falei com assim, respeito pra caramba a ação que o pessoal faz, mas eu não acredito nisso. Quarta geração de anarquista em casa, então é incurável. Né? É um defeito genético, não tem como tratar isso. E eu falo, se eu fosse prefeito de Niterói, a primeira coisa que eu ia fazer era bombardear esse morro de semente. Eu falava exatamente assim, coisa, e recompor. Eu era o maior CDF, né? Que morro, Não tem. É aquele. Não tem. É, agora é o sonho dele que é florestar aquele morro. Ele fala Que era insuportável ver aquilo. E ainda tinha o hábito, que aqui quando teve a maquiagem do Roberto Silveira a primeira vez que ele foi prefeito aqui, ele plantou um monte de árvore. Até me lembro que eu cheguei em Niterói e falei, uau, tem verde aqui. Mas era uma coisa óbvia. Ou seja, é quente porque não tem sombra. É quente porque tem absorção de calor. É quente porque não tem ninguém fazendo fotossíntese. Só que eu não tinha 11 anos, não sabia nada disso. Essa energia toda bate na rocha, reflete, tudo sendo cimentado. E eu ficava com esse pensamento recorrente.
E no fundo do meu coração, esse pensamento nunca saiu da minha cabeça. E isso acabou me levando a me atrair por essa área mais ligada às agrárias. A minha formação inicial, a primeira profissão que eu tive, me formei aqui na UF, com 20 anos, eu era dentista. Eu sofri dessa doença, fui curado. Você é dentista. Você é médico. Terapeuta. Então, já não sei porque você achava que você era dentista. A primeira faculdade que eu fiz foi essa. E nunca fiquei assim muito satisfeito com isso, não, porque eu gostava mesmo, era de mexer com planta, bicho. Mas a vida é essa. Filho de pobre não escolhe muito o que vai fazer, não. Você acaba escolhendo a carreira, pega o que está pulando. Às vezes escolhe para você. Mas era um negócio assim, aconteceu, era um moleque demais. E esse troço nunca saiu da minha cabeça. E isso foi a origem de tudo, ou seja, foi esse incômodo com a situação. E isso me leva à primeira coisa que eu diria, que é aquilo que eu falei com vocês ontem. A palavra responsabilidade. Responsabilidade é uma das palavras mais mal entendidas. Eu não vou fazer com o exercício de perguntar o que é responsabilidade, porque agora vocês estão aqui, fica muito chato, eu vou fazer esse negócio, que eu vou adiantar. Responsabilidade o pessoal entende como se fosse o dever, chegar no horário, obrigação. Esquece de pegar a raiz dessa palavra. É a habilidade da resposta. Responsabilidade, a habilidade de dar resposta. E nesse sentido, tudo que existe no planeta tem uma habilidade de resposta. Seja ela, como eu falei ontem, uma rocha, que tem uma habilidade de dar respostas físico-químicas, né? Ela responde ao estímulo físico, ela responde ao estímulo químico, responde de alguma forma, se transformando, se transmutando, fazendo alguma coisa. A gente vai para os primeiros seres vegetais, tem uma habilidade genética de responder, né? ao estresse hídrico, à presença da água, à falta de água, à quantidade de luz. Ela tem uma habilidade de responder florescendo ou não florescendo, fazendo crescimento deitado ou para cima, sendo uma alguinha unicelular ou sendo uma sequoia gigante. Esses seres têm uma habilidade genética de responder, não só física e quimicamente, mas de acordo com o seu código genético, ele vai para um lado ou para o outro. Algumas são anuais, outras são perenes. Está tudo no código. Quando você vai para os animais, você começa a ter, além da resposta físico-química para a humanidade, está limitado por isso, está limitado também pela genética e está limitado pelos seus instintos. Seja um animalzinho pequenininho, né, unicelular, até um animal de determinado tamanho, ele responde com seus instintos. Se for um animal superior, além das outras três respostas, capacidade físico-química de responder, genética, instintivo, responde emocionalmente também. Um cachorro fica feliz, fica triste, fica ansioso, né? O bicho pede carinho, o outro foge de você com medo, responde emocionalmente. E a gente tem, junto com eles, aquilo que eu falei ontem com vocês, né? A mesma situação, a gente responde físico-quimicamente, a gente responde geneticamente, a gente responde instintivamente, a gente responde emocionalmente, mas a gente tem uma habilidade que até onde a gente saiba é única, que é a consciência. A gente tem a habilidade de dar uma resposta, e isso é a nossa grande cilada. Porque a gente pode dar uma resposta extremamente positiva e que nos coloque dentro de limites, ou a gente pode dar uma resposta que extrapole os limites e que crie uma situação na qual a gente se veja preso com a situação global hoje, na qual as nossas respostas têm sido absolutamente infelizes nos últimos 150 anos. E a gente está aqui muito discutindo isso, porque no fundo todo mundo, mesmo quem não tem um grau de consciência maior sobre o que está acontecendo, está bem incomodado que as coisas não estão boas. Eu gostaria de pelo menos ouvir alguém que me dissesse alguma coisa, tá, como é que faz para ficar um pouquinho melhor? No mínimo isso. Outra coisa que eu falei com eles ontem, e tudo que eu vou falar é importante ser fixo, 3 coisas na cabeça que eu falo. Eu sou uma pessoa
absolutamente sem ideal. Nenhum ideal. Desprovido completamente de sonhos e absolutamente pessimista. Creia-me, eu estou sendo mais verdadeiro do que você pode imaginar. E a pergunta que está rolando na sua cabeça não fique com você. Mas é exatamente isso. Eu não tenho ideais. Eu não sou platônico. Eu acho que Platão não foi legal. Esse mundo que separa teoria e prática, esse mundo que estabelece o ideal a ser projetado sobre a realidade, é a causa, na verdade, de todos os problemas da gente. Eu não tenho sonhos, porque a condição natural para você sonhar, você está dormindo. O que eu ponho no lugar disso? Eu sou uma pessoa extremamente imaginativa. Eu entendi que, ao invés de ter um ideal, eu tenho que observar as condições reais, as condições que a realidade coloca para mim e exercer a minha habilidade de dar resposta a essas condições sem nenhum idealismo. Isso se traduz numa frase que eu gosto muito de usar, que é a opção preferencial para o impossível. Então o pessoal chega para mim, isso aqui é orgânico ou não é orgânico? Eu falei, isso é possível, meu amigo. E você está fazendo o quê? Idealizando alguma coisa? Comprando orgânico na boutique de vegano, na Avenida Paulista? E dizendo que você é um cara cool. Cara, estou em outra parada. Estou afim de aprender com a Molinha alguma coisa, estou afim de aprender com a comunidade aqui. Um dos melhores presentes que eu ganhei na minha vida inteira, eu ganhei aqui nessa sala. Pouca gente se dá conta disso, porque naquela primeira rodada de conversa que a gente estava tendo aqui, o cara começou a falar do Sumaré. E eu fiquei super empolgado depois quando eu saí daqui, fui fazer pesquisa sobre Sumaré, que era negócio, o negócio era bom pra caramba. E aí veio uma senhorinha, que eu não lembro quem ela é, se eu vi, lógico que eu lembro dela. Ela muito discretamente, como uma senhora, como uma matriarca tem que fazer, como uma pessoa da comunidade inserida, ela faz muito discretamente, se aproximou de mim por trás, tocou meu braço e falou, nossa, do Sumaré. Eu levei esse Sumaré, beleza, até o ano passado. Aí, quando a gente foi fazer a mudança para a estação experimental, ficou do lado de fora, pegou uma geada e tal. Então, se alguém conseguir um Sumaré para levar, eu vou ficar feliz até, porque aquilo tinha um valor simbólico para mim muito grande. Isso é um pedido. Isso é um pedido, junto com o Guandu. Né? Então, ó, já veio. Bom dia. Bom dia, como é que está o senhor? Tudo bom? Tudo bem. Como é que está, pai? Tem que ir abrindo a valinha gradativamente. Por que eu venho aqui, cara? Olha lá. Como é que eu não vou ficar feliz? Ó, a laranja e o Guandu foi só falar. Tá pegando aí. É o seu Sumaré ou é o ano? Não, você vai embora. Você vai na da terra. Isso aqui é uma bola. Você vai nessa. Pode. Isso aqui é uma barato. Tem um monte de tipo. Tem lugar Deixa eu ficar em pé um pouco. Posso ficar em pé? Pode ficar em pé. Depois eu sento. Então eu acredito que a gente faz o possível. A vida de quem vive numa comunidade, a vida de quem tem que se virar, não é a vida de ideal. É a vida de saber responder. Para ter ideal, para ter sonho, tem que ter grana, tem que ter poder e tem que ter condições especiais que permitam você exercer o poder e usar a grana. Quem não tem grana, quem não tem poder e não tem condição especial, tem que aprender a se virar. E não pode deixar a peteca cair na mão. Posso falar? Bom, Quem é de pedir, manda pra cá. eu sempre, assim, até uma coisa que a gente, eu e a Cláudia, nós somos muito diferentes nisso. Ela já Eu falo assim, Cláudia, olha só, tudo bem que você tenha um projeto, que você queira chegar, né, que você queira atingir,
mas você tem que o tempo todo, aproveitando as oportunidades que tem aqui, e curtir isso. Você acha interessante, acho até meio paradoxal, não tem um projeto, não tem nenhum ideal. O projeto a gente até tem, plano, a gente até tem. Projeto tem. Mas então, eu acho assim que, e hoje eu vejo isso demais, não sei se, acho que não era assim, mas as pessoas têm um projeto, o projeto passa a ser a razão da vida dela, um alvo a atingir. A vida dela passa tudo em branco e a gente sabe que às vezes a gente conquista uma coisa que a gente quer há muito tempo, depois que conquista fala assim, ué, é assim? É isso. Então, Só isso? Tem que ter muito cuidado Eu com vou isso. tirar um trabalho insuportável para me aposentar. Eu falo, gente, defunto não tem aposentadoria não. Quem morre de Pois é, tédio não tem economicamente aposentadoria. você vê muito isso. Você vê os gurus dando, não, se você juntar todo mês X, com 65 anos você tem uma aposentadoria muito confortável. E a tua vida foi uma Nossa, bosta. você não sabe se vai estar vivo, se você vai ter saúde, se vai... Legal fazer uma poupança, né? É interessante, mas você às vezes sacrificar uma parte do ano inteiro para lá no final, eu acho muita petulância. Já que a gente está na filosofia, vamos na filosofia. Aqui, ó. Sabendo você ou não, o mundo está dividido entre dois tipos de pessoas. Tá? Hegemonicamente, isso é a maior parte do mundo. E sinceramente, acho que grande vantagem, sabe, de não ter nascido com grana, não ter nascido com poder, foi ter tido a oportunidade de aprender que o que vem para a gente é uma baita ilusão. Tem um cara chamado Platão, onde você está sentado. Não. Para Platão, não. Você está sentado numa cadeiridade, que é uma sombra da cadeira ideal que existe lá no reino das ideias e que eu tento pegar essa teoria dessa cadeira ideal, chegar nela e fazer a cadeira ideal. Essa aí é um reflexo dessa cadeira ideal que existe no reino. Alguém tem cachorro em casa? Eu. Não. Tem uma cachorridade. Que o cachorro ideal faz um cocô sequinho, sempre no mesmo lugar, não fica doente, dura a sua vida inteira. A idealização faz você também. Vocês pertencem a que parte do bioma? Mais ainda, especificamente. O homem pertence. Sim, isso faz. Animais nacionais, é isso? Não, mais ainda. Mais ainda? Nós somos parte da humanidade, que é uma só humanidade, olha isso. Que é um reflexo do humano ideal, da esposa ideal, do pai ideal, do filho ideal, que faz você não conseguir nunca ser feliz na bosta da vida que você tem. Por aí. Porque você tem que ser o ideal, e isso é um saco. Alguém percebeu que estou te enganando a vida inteira, companheiro? Em vez de você ser feliz com a molinha possível, todo mundo quer que você seja a molinha perfeita. E a molinha perfeita não existe. Mas ela existe na cabeça de alguém que enche o seu saco. Seja para baixo, porque é filho, seja para cima, porque é mãe ou pai, e a sua vida fica um inferno. Está sacando? Esse é o motivo pelo qual eu não tenho absolutamente nenhum ideal na minha vida. O mundo é do jeito que ele é. Agora, quem falou isso primeiro foi um cara chamado Aristóteles, que foi o Platão, que era o mestre dele, e falou: cara, Platão, meu mestre, está pirado. A jogada é a seguinte: a jogada é a cadeira que tem essa aí, Platão. Mas sabe o que Aristóteles falava? Essa é a cadeira. A cadeira é assim, ela vai ser assim, ela não vai mudar. E o que você precisa encontrar é qual é o lugar correto aonde essa cadeira tem que ficar. Você só está incomodado porque a sua cadeira está fora do lugar. E aí você tem que achar o quê? Na verdade, o seu lugar exato no universo, no arranjo das coisas. Se você encaixar, você vai achar a outra metade da laranja. Você vai achar a profissão correta para você. Você vai achar a sua vocação. Nós estamos no inferno desse mundo grego. Você está no mundo grego.
Pior que isso vende pra cacete, tanto nos caras mais conservadores, que fazem a especulação imobiliária aqui em Niterói, que queriam botar 5 mil unidades aqui, que ele estava falando, sabe? O cara que idealiza que a zona das praias aqui, a zona oceânica, tinha que ser assim, ser assado, mas isso também está nos caras que se colocam como contra isso tudo, mas na verdade só vende outro pacote de ideal para você, ou um outro pacote de arranjo que está na cabeça dele e o negócio é que se encaixar tudo. Eu venho de uma outra tradição, bastante minoritária no mundo, que é antiga e se confunde com uma coisa que tem o mesmo nome aqui, que é essa tradição judaico-cristã. Era o que eu ia falar agora, mas não sabia se podia. Perguntei para a Cíntia aqui se eu podia falar. Juntando com religião, isso fica nitroglicerina pura. Lógico, exatamente. Nessa tradição, a gente fala assim, na tradição, porque depois ela virou para essa tradição aqui veio para cá. Tá? Hoje ela está aqui. Esquece o que eu estou falando, se você está pensando em comparar com a religião. A religião está aqui. Ó. Tudo cheio de idealizado. Na tradição judaico-cristã, o mundo é do jeito que ele é. Mas ele não é imutável, não é do mesmo jeito sempre, como Aristóteles diria, nem ele é o ideal que você tem que fazer, a bolinha ideal. Nem a bolinha do jeito que é, Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou sempre assim, você sempre assim, Gabriela. Ao contrário, o que existe é um processo permanente de pergunta, de questionamento, em que prática e teoria não estão separadas, em que uma questiona a outra. E aquilo que eu estou fazendo hoje pode ser feito de maneira diferente amanhã, aquilo que é eficiente hoje pode deixar de ser amanhã, isso pode ser transformado e se integra no que a gente chama de, sabe, uma misturinha, sabe, bolinha? Aí não é nem a bolinha ideal, nem a bolinha que era, mas é a bolinha que é. Que amanhã não vai ser também o que é hoje, mas que também não é o que era 20 anos atrás. Há 20 anos atrás era bem diferente, né? Se você soubesse, se você sabe hoje, 30 anos atrás, se pudesse voltar, o que você fazia? Né? Faria um bocado de coisa diferente, faria. Muito melhor. Você não é mais a mesma mulher que você era 30 anos atrás, não. Mudou muito, né? Porque tudo muda. Porque tudo pode mudar. Agora não vai mudar para virar um ideal, vai virar um outro possível, que vai continuar sendo questionado num processo permanente. Para fazer isso, para mudar de verdade, não adianta sonho, não adianta ideal e não adianta otimismo. O que adianta é trabalho, o que adianta é optar pelo possível e tem que ter muita imaginação, né? Para olhar em casa, na hora do perrengue, eu não conheço a sua vida, Maria, mas é fácil de perceber que a sua vida não deve ser diferente da minha, que num determinado momento, nos últimos 40 anos, foi muito difícil. Foi muito complicado. Aconteceu uma tragédia qualquer, algum troço que... E aí a pergunta é como é que eu dou conta disso? Como é que eu respondo a isso? Eu me lembro muito há 23 anos atrás, 22 anos atrás, quando eu estava com o caixão do meu bebê, tinha morrido, embaixo do meu braço. Foi o meu primeiro filho. Depois disso, ele perdeu mais 9. Eu vi em seguida. E hoje eu tenho uma filha linda, Giovana. Quem está no Facebook, de vez em quando, vê as fotos dela. Como é que eu respondo para esse cachorro? É verdade, cara. A verdade é essa aqui, eu devo 10 anos. Eu estou funcionando. Eu tenho que responder isso. Isso que a vida me deu. Limãozão feio. Que limonada sai daí. Como é que eu continuo vendo? Sabe por quê? Porque eu não vou poder fazer aquela coisa de tempo. Eu quero ir junto, não dá. Eu quero ir junto, não dá. Vou ter que deixar, né? Vou ter que responder diferente. E não adianta sonho nem ideal, sabe? Mas imaginação, companheiro. Então a parte da minha história aconteceu depois de Niterói, logo depois do meu filho morrer. Uma semana depois eu não dava conta do tamanho da dor. A dor é muito punk. Se for entender, não é legal. Nem cansado. E aí, cara,
aquele negócio, eu tenho minha espiritualidade, tenho minha fé, eu cheguei assim, fiz um acordo com Deus, falei, o senhor cuida da minha dor, porque eu não dou conta, está maior do que eu vou tentar cuidar daquilo que eu dou. Isso acabou gerando que uma semana depois eu estava na rua, lidando com população de rua. Fui trombado pela população de rua. Estava com um bando de meninos, adolescentes, a comunidade da gente, estava no meio de uma crise. Saí com aquela molecada na rua, falei, vamos lá encontrar Jesus como ele aparecer, sei lá como é que é. Eu encontrei um cara, um fogueirinho de papel, indiano, tudo bêbado. O primeiro cara que eu entreguei um pé na rua, ele falou assim para mim, está envenenado? Que todo mundo está jogando os mídias. Curitiba tinha um hábito, lembra, de dezembro, sumir no rio. O pessoal recolhia e mandava para o litoral. A cidade ficar a cidade de luz, os turistas da cidade bacana. Só no mundial. Hoje não fazem mais isso. Aqui faz. Hã? Acredito. Sumindo os caras quando chegaram na época do turismo. Está envenenado? Eu falei, não. Na semana que vem eu estou aqui. E essa é uma frase fundamental na minha vida. Já vou adiantando o que a gente pode fazer. Não adianta a melhor ideia do mundo, a melhor imaginação que você tiver, melhor jogada, ou vamos começar a comprar uma comida diferente, vamos fazer não sei o que, tá? Se não tiver uma frase fundamental, semana que vem de novo. Tem 20 e tantos anos na minha vida que essa frase não sai daí. O Rodrigo trabalha comigo, ele sabe perfeitamente, a gente é absolutamente regular, disciplinado, diligente e repete a mesma agenda. Algumas são todo dia, outras são toda semana, outras são todo mês, outras são toda estação. Nenhuma ideia existe. A falta de persistência, a falta de disciplina e a falta de diligência. E é engraçado que as mesmas pessoas que aqui não conseguem, eu estava falando com o Ronald hoje, o Ronald falou, pô, tem pessoal com dificuldade de iniciativa e tal, não sei o quê, papapá. São as mesmas pessoas que acordam às 5h30 da manhã, tomam um banho sem vontade, tomam um café de qualquer maneira, pegam um ônibus cheio, vai para o trabalho, volta para casa, mas não consegue fazer nada por si, mas pelo patrão faz. Que saco. Acabou. Se o patrão está ganhando nas suas costas, meu irmão, porque você pode ganhar muito mais sozinho. Óbvio. Ah, não é difícil. Não falei que é fácil. Eu falei que é difícil pra caramba. Tá aí. Aliás, normalmente é bem difícil. Pouco a gente volta para isso. Então a gente foi pra rua e o primeiro cara que eu dei esse pão, o nome dele era Adel Youssef. Adel hoje é eletricista, formado pelo Cefet, casado, foi padrinho do casamento dele, tem 3 filhos. Eu acho bom barato que 23 anos depois eu continuo amigo daquele cara que pegou o primeiro pão. Uma coincidência muito feliz. Né? Porque o resto da turma todo morreu enquanto a gente trabalhava com eles. Alguns morreram na rua, outros morreram no hospital, mas todos morreram, menos o Adel. O Adel ficou problemático, complicado, enrolado até hoje. Mas um bom pai de família, bom eletricista é melhor que eu conheço. Aquele cara que chega de fazer a instalação na sua casa, ele fala, o que você vai ligar aqui? Você vai ligar aqui? Como é que vai ser? Você olha para ele, parece um mendigão, né? Até hoje, perdeu. Fala, Adel, pelo amor de Deus, muda essa cara. Se ele vê esse vídeo um dia. É para mudar, Adel. Aí, ele faz cálculo da amperagem, da voltagem, o que vai ser, calcula as texturas difíceis. Sabe aqueles caras bom? Você sonha com isso. Você chama o cara, faz aquela gambiarra, você não ele. O Adel não faz gambiarra. E a gente foi respondendo. Trabalhando com população de rua, a gente acabou descobrindo que essa população de rua vinha de algum lugar e tinha algum tipo de desejo. O desejo era morar na favela. A gente acabou indo para o Muralha trabalhar, quando fundou a Casa da Igreja mesmo. Depois de uns 8 anos, a gente foi trabalhar no ano 2000. O pessoal da comunidade morava numa favela perto de onde eu moro hoje, lá no Bom Menino, ali atrás do Carrefour. A gente depois foi trabalhar num bairro popular, porque o pessoal da favela tinha vontade de morar num bairro popular, de algum lugar. E a gente descobriu que o fenômeno de favelas lá em
Curitiba começa no ano de 1975. Começa em 1975. Em 1975, nevou em Curitiba. Nevou em Curitiba. Até hoje tem filme, o pessoal chama barato. Só que nevar em Curitiba significa que houve uma geada negra em Londrina. E aconteceu de 1975 a 1977 o maior êxodo da Idade Moderna, o maior êxodo humano da Idade Moderna. Aconteceu na região de Londrina, Maringá, nessa região até de Curitiba, onde 5 milhões de pessoas deslocaram-se em 2 anos. Não tem tanta gente na Idade Moderna se deslocando tão rapidamente. Quebra de safra. Acabou o cafezal. O governo militar já queria acabar com os cafezais, que estava dando problema, queria substituir pelo modelo da soja, um modelo de negócio grande, funcionam pequenas propriedades, meieiros, pessoas. E aí todas essas pessoas migraram para Londrina, cidade, Maringá, cidade, e principalmente Curitiba, e criaram a primeira comunidade favelada. Ele foi descobrir que na comunidade da favela, no bairro periférico, todo mundo vinha do norte para o Paraná. Todo mundo tinha uma história da agricultura. Todo mundo tinha um negócio qualquer que falava, porque eu vim para cá em 75, vim para cá em 76, todo mundo. Todo mundo que hoje é empregado doméstico, trabalha como motorista de ônibus, trabalha porteiro de prédio. Foi descobrindo isso. Isso levou a gente nesse bairro a começar um trabalho de ajardinamento. A gente começou com ajardinamento. Chamava Comunidade Verdejantes. Lá na Vila Família. A gente começou bombando. Isso naturalmente foi vendo que a gente tinha que trabalhar com outra temática, que era trabalhar com comida. Depois que tinha um maior sucesso, bacana, mais de 2 mil metros, bacana pra caramba, a gente sacou, não é isso, é porque a gente chama casa da videira, a gente não mora numa casa. Não adianta eu chegar aqui para a Molinha e ficar falando com ela um monte de coisa, aqui no pátio da igreja. Eu tenho que ter o mesmo desafio da Molinha, tem que morar numa casa, como é que é. A gente mudou, aí transferiu a casa da bandeira lá para a casa da avó do Rodrigo, alugamos aquela casa. E aí começamos esse processo. Quem quiser ver o que a gente faz, tem um monte de filme na internet, tem um monte de documentário, reportagem, só botar a casa da bandeira no YouTube. E foi ali que a gente bombou. Por que a gente trabalhava com isso? O que é a casa? Se a gente pensar na casa da sua avó, vou usar você hoje, mãe. Se pensar na casa da avó, sua avó morava aqui já? Já morava aqui. Em que ano que ela nasceu, você lembra? Minha avó? É. Não, minha avó morava com minha mãe. Sua avó morava onde? Eu acho que era. Não sei não. Sabe não? Muita gente aqui veio do interior do estado do Rio, veio. Aqui o pessoal veio muito. Santa Maria Madalena. Santa Maria. Um núcleo grande de Santa Maria Madalena. A maior parte é Santa Maria Madalena. Eu conheci muita gente aqui de Santa Maria Madalena, vocês mais antigos, são falecidos. Pensa aí numa coisa, pensa na casa de Santa Maria Madalena, da sua avó, tá bom? Quanto que tinha dentro de casa era feito, fabricado ou produzido pela sua avó? Ou pensa na sua bisavó, se não a própria casa, que era comum também. Aqui na comunidade ainda tem gente que construiu a própria casa, né? Agora pensa em você que mora lá em Caraí, quanto está dentro da sua casa que é produzido por você mesmo? Nada, só lixo. Só lixo. Porque a casa era um centro de produção. A casa, originalmente, é um lugar onde você produzia tudo. Você tinha que fazer conserva, no caso do sul, na época aqui, tem uma época que não tem a tal comida. Tinha que fazer doce, tinha que fazer quitute. De comida, a costura, porque eu falo pela história familiar minha lá de trás, não tinha essa coisa da roupa, né? As mulheres costuravam na casa da minha roupa. Quando era adolescente, era a primeira boutique em Niterói. Era costureira. As crianças eram responsáveis por
quê? Ralar para a vista Aonde que estava? interior do estado. A casa, alguém aqui já ralou araruta alguma vez na vida? Tem ideia de como é uma araruta? Você tem que ter ideia, né? Araruta. Alguém consegue comprar araruta hoje? Inclusive o ralador era feito pelo pessoal da casa. Pegava o prego, o martelo, misturava a roda de sardinha, roda de óleo, né? E aí ela criava um monte de carrinho e virava. Então é o seguinte, a casa... A casa de produtos chiques. Araruta, foda, falando Acabei de falar que vai no mundo verde para ser contra. Eu lembro no mercado tinha farinha. Caríssimo, eu comprei isso de fora, estava fazendo mestrado lá, aí eu encontrei finalmente caríssimo. Eu queria fazer um biscoitinho. Posso? Continuar? A ênfase da Casa da Videira, eu estou rouco, se eu ficar disputando com vocês, vai ficar horrível. Eu estou quase no fim da minha voz. A grande ênfase da Casa da Videira é só essa: retomar a possibilidade de que a casa seja um centro de produção ao invés de centro de consumo. Aí o pessoal, vocês fizeram uma casa autossuficiente. Nada mais babaca do que isso. Sabe por quê? Não existe casa autossuficiente. Autossuficiência